Olá, olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de xadrez e dessa vez a gente vai continuar falando sobre a espanhola, a abertura Ruy Lopes, mas nós iremos ver a perspectiva das pretas, né? O que a gente faz quando a gente precisa enfrentar, né, a Ruy Lopes, enfrentar a abertura espanhola, e a gente vai usar a variante Steinitz justamente para dar uma olhada em como ela funciona, em quais são as possibilidades que nós temos aqui para poder enfrentar a abertura espanhola. Então, beleza, a gente já viu como a gente faz para atacar, agora vamos ver como a gente faz para defender. Para começar, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, né, atacando o cavalo, e agora a possibilidade é a seguinte, eu posso jogar D6 direto. Não é o que a gente quer fazer aqui. Por quê? Se a gente joga D6 direto, pode acontecer do jogo entrar em D4, toma D4, cavalo toma D4, e agora eu posso jogar bispo D7, né? Cavalo C3, cavalo F6, roque e bispo E7. É um pouco passivo, mas ele é sólido para as peças pretas. Mas ninguém usa mais esse tipo de defesa hoje em dia. Ela está caindo em desuso justamente porque a gente já viu possibilidades melhores. Seriam, por exemplo, jogar primeiro A6, depois de bispo A4, aí a gente joga D6. Essa variante Steinitz. E aí, quando a gente joga isso daqui, tem umas possibilidades para as brancas que a gente tem que ficar de olho. Por exemplo, se ele captura direto, bispo toma C6, peão toma C6, e ele pode jogar D4. Se ele joga D4 agora nessa posição, peão toma D4, cavalo toma D4, é uma possibilidade. Bispo D7, roque, cavalo F6, cavalo C3, bispo E7, torre E1 e roque. E aqui a gente fica com um par de bispos para as pretas. Pode ser jogado bispo F4 e eu posso jogar torre E8 aqui, ó, centralizando, querendo tocar naquele peão ali, ó, de E4, com a possibilidade de jogar bispo F8, com a possibilidade de jogar depois torre B8, é uma ideia interessante aqui para as pretas, ok? Mas a gente tem outras problemáticas aqui nessa posição. Ao invés de jogar bispo toma, ele pode jogar D4. Beleza? D4 aqui é um erro para ele. Por quê? Eu vou responder com B5. E isso vocês têm que estar atentos, porque isso aqui é muito legal. Bispo foge para B3. Cavalo toma D4. Cavalo toma D4. Peão toma D4. E agora as pretas estão numa posição melhor. Sabe por quê? Ele não pode tomar de dama. Se ele tomar de dama, é um erro, porque eu jogo C5 e ganho o bispo dele, né? Ele não vai ter como salvar esse bispo. Depois a gente vai ver algumas possibilidades aí. O que ele pode tentar fazer aqui é o seguinte: se ele joga C3, que é uma jogada melhor, a gente pode responder com D3. D3 é interessante porque não dá o centro para ele, né? Ele vai capturar nosso peão, só que a gente continua com bispo B7, depois de roque, cavalo F6, depois de torre E1, bispo E7, que o jogo tá muito bom para os dois lados, tá bem tranquilo. E aí, também tem outra possibilidade. Se eu jogar bispo B7 aqui, ele toma o meu peão e aí ele fica com o centro muito forte. Não é interessante. Não posso tomar E4, porque depois ele vai fazer o roque e ele tá com um desenvolvimento muito melhor do que o meu. Ele tem depois torre E1, ele tem a chegada de cavalo C3, não valeu a pena de jeito nenhum tomar essas decisões. Se eu tomo o peão, ele pode jogar dama D5, atacando a torre. Não é um grande problema, porque eu jogo bispo E6, protegendo a torre de volta com minha dama. Dama pode me dar o cheque em C6, bispo D7, dama D5, bispo E6. Se não for um problema para as pretas aqui, vale a pena empatar nessa posição. Você fica repetindo aqui porque você não vai fazer outra coisa. Vale a pena você empatar de pretas aqui se não for um mau resultado para você.
Claro, se não for a sua ideia, não jogue peão captura. Vamos voltar aqui nessas possibilidades aqui, ó. Quando ele joga D4, eu jogo B5, ele foge para B3, cavalo toma D4, cavalo toma D4, peão toma D4. E aí, tem um detalhe. Se ele jogar C3, a gente sabe que é uma jogada interessante. Se ele jogar bispo D5, tentando atacar direto minha torre, eu vou jogar torre B8, bispo C6 cheque, não tem problema. Bispo D7, bispo toma D7, dama toma D7, dama toma D4, sem dominar o centro completamente, e eu jogo cavalo F6 aqui tranquilo, para depois jogar bispo F7, ou bispo E7, depois fazer o roque, e aí a posição fica boa para os dois lados. E a gente vai ver um exemplo com uma partida, né, do Red Hot Chili Peppers, né, como ficou conhecido o jogo dele, contra o Paul Keres. E o Paul Keres joga esse jogo de uma maneira brilhante, assim, o jogo é lindo, a gente vai fazer essa partida comentada em breve. Então o Paul Keres jogava isso funciona. Ele pode fazer o roque e eu jogo bispo E7, seguido de roque, ele tô tranquilo, 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 não tem problema nenhum. Se ele joga, por exemplo, essa variante aqui a gente já viu, se ele joga dama toma D4, por que dá tudo errado na vida dele? Porque eu jogo C5 e ele pode jogar dama D5, eu jogo bispo E6 atacando a dama e protegendo a torre ao mesmo tempo. Se ele tirar a dama da frente me dando cheque, eu jogo bispo ataca D7 e quando ele recua, agora eu faço a Arca de Noé. Lembra da Arca de Noé que a gente comentou algumas aulas passadas? É quando a estrutura de peões cerca o bispo do adversário. A estrutura dos peões pretos aí cercou o bispo branco e ele não tem, né, como escapar. Eu ganhei um bispo na abertura, vai ficar bem difícil para as brancas jogarem essa posição. E outra possibilidade aqui, bispo toma F7, ele pode tentar fazer isso daqui, né? Rei toma, dama D5 cheque, bispo E6, torre está protegida, não funcionou de maneira nenhuma aqui para tentar vencer essa posição contra a gente, beleza? Então essa é a variante Steinitz da espanhola. Espero que vocês tenham gostado, saber como jogar também, né, de pretas e ver essa armadilhazinha aí contra uma possível jogada das brancas também é interessante. Se o seu adversário não conhecer, é uma jogada que nem todo mundo conhece, você já tem uma vantagem interessante. Vejo vocês na próxima aula de xadrez. Tchau, tchau!